Vamos agora ver a relação entre a DTFT e equações de diferenças de Slits, sistemas lineares invariantes no tempo. Uma equação de diferença de um slit é dado por somatório de L de 0 até n grande, de A a L, que multiplica y de k menos L, é igual a somatório de m de 0 até m grande, de Bmzinho, que multiplica x de k menos mzinho. Lembrar que o y de k é a saída do sistema e o x de k é a entrada do sistema. Lembrar também que um sistema assim definido tem resposta impulsiva h de k, que é obtida quando a gente substitui o x de k por delta de k, delta de Kronecker. A gente chama a resposta impulsiva h de k do slit de RI. A gente sabe também que, uma vez conhecida a resposta impulsiva do sistema, a gente pode obter a saída do sistema y de k para uma entrada x de k qualquer, fazendo a soma de convolução linear entre x e h em k. Então, suponha que a gente conheça x de k, y de k e h de k e os correspondentes espectros de Fourier. O x de k vai ter um espectro de Fourier x de e elevado a j ômega, convergente. O y de k vai ter um espectro de Fourier y de e elevado a j ômega, convergente. E o h de k também vai ter um espectro de Fourier convergente h de e elevado a j ômega. Se a gente aplicar a transformada de Fourier de sequência, a DTFT, à equação de diferença e usar as propriedades de linearidade e deslocamento no tempo, a gente obtém o seguinte: somatório de L de 0 até n grande, operação linear, é mantido aqui. Somatório de L de 0 até n grande, multiplicação por um escalar AL é mantido, propriedade de linearidade, y de k menos L, propriedade de deslocamento. Quem vai ser o espectro de y de k menos L? Vai ser o espectro de y de k, que é y de e elevado a j ômega, multiplicado por e elevado a menos j ômega L. Lado direito da equação é a mesma coisa. Vai ser o somatório de m de 0 até m grande, de Bm, linearidade, e para x de k menos m a gente vai aplicar a propriedade de deslocamento no tempo. Quem vai ser o espectro de x de k menos m? Vai ser e elevado a menos j ômega mzinho, que multiplica o espectro de x de k. Aqui a gente pode fazer a razão entre y de e elevado a j ômega e x de e elevado a j ômega e obter aqui a razão entre esses dois polinômios em m, que vão ser somatório de mzinho de 0 até m grande, Bm e elevado a menos j ômega mzinho, dividido por somatório de L de 0 até n grande, de AL, que multiplica e elevado a menos j ômega L. Nota só, se a gente aplicar a propriedade de convolução a essa expressão para y de k, quem vai ser o y de e elevado a j ômega associado a esse y de k? Vai ser o produto dos espectros de x de k e h de k. Ou seja, o y de e elevado a j ômega vai ser igual a x de e elevado a j ômega vezes h de e elevado a j ômega, aplicando a propriedade de convolução. Daqui a gente infere, que o h de e elevado a j ômega é a razão entre y de e elevado a j ômega e x de e elevado a j ômega, que é o que está escrito aqui. Muito bem, a gente pode então obter o h de e elevado a j ômega, ou seja, o espectro da resposta impulsiva, como a razão entre esses espectros, o espectro da saída e o espectro da entrada, ou alternativamente, se a gente conhecer os parâmetros AL e Bm da equação de diferenças, a gente pode obter o h de e elevado a j ômega, que é a razão entre y e x de e elevado a j ômega, por essa expressão aqui. Então tem duas formas aqui distintas da gente obter o h de e elevado a j ômega, ou seja, o espectro associado à resposta impulsiva h de k. E, em particular, quando a gente está falando de sistemas, a gente não chama o h de e elevado a j ômega de espectro, mas sim de resposta em frequência, o RF do slit, mas que nada mais é do que o espectro de Fourier da sequência h de k, da resposta impulsiva do sistema. Então, há duas formas de a gente obter o h de e elevado a j ômega, ou a resposta em frequência, que é mais uma representação de slits, à luz aqui da transformada de Fourier de sequências. E também é possível obter a resposta em frequência através dessa expressão que não envolve entrada e saída, mas envolve os parâmetros da equação de diferença, o AL e o Bm. Da mesma forma que a gente viu com a transformada Z, a gente pode obter um y de k conhecendo a resposta impulsiva em uma determinada entrada, obter a saída y de k via domínio transformado. Vai para o domínio transformado, faz as contas no domínio transformado, depois faz a transformação inversa. A mesma ideia pode ser aplicada aqui para o caso do espectro.
A gente pode passar o X para o domínio espectral, né? Encontrar aqui o espectro associado, o H a mesma coisa. Conhecendo a equação de diferença, a gente consegue obter o H de E elevado a J ômega através dessa expressão. Obtém o Y de E elevado a J ômega, né, a partir dessa expressão pelo produto dessas duas funções e depois volta para o tempo aplicando a transformada inversa, dtft inversa, sobre Y de E elevado a J ômega. A gente consegue encontrar o Y de K, mesma ideia que a gente viu no caso da transformada Z. Vamos definir agora atraso de fase de um slit e atraso de grupo de um slit. A resposta em frequência, como a gente viu, é uma função na variável complexa, ômega nos reais, mas o H pertence aos complexos, que a gente pode escrever como módulo de H de E elevado a J ômega, que multiplica E elevado a J fase θ de ômega, representação polar dessa função. O atraso de fase é definido como f de ômega igual a menos θ de ômega dividido por ômega. E como é atraso, isso é dado em amostras. A gente vai verificar o que exatamente isso aqui significa. Por que desse nome atraso de fase, né? E por que essa relação implica numa função de ômega, mas cujo f aqui é dado no tempo. No caso aqui no tempo discreto em amostras. O atraso de grupo, denotado como g de ômega, é definido como menos a derivada de primeira ordem em relação a ômega de θ de ômega, que é a fase da resposta em frequência. Novamente, é uma função nos reais, mas o valor de g é dado em amostras. Do ponto de vista gráfico, né, se a gente tiver um gráfico aqui de uma fase θ de ômega em função de ômega, uma fase não linear, por exemplo, aqui, como é que eu calculo o atraso de fase para uma determinada frequência específica ômega zero? Suponha aqui ômega zero. Eu vou medir aqui o θ de ômega zero, que vai ser esse valor aqui, e dividir pelo ômega zero e negativar. Isso dá para a gente o atraso de fase. O atraso de grupo, num determinado ponto ômega zero, é a inclinação da reta tangente que passa pelo ponto ômega zero. Daí o nome grupo, né? Porque para fazer essa derivada aqui, né? Se a gente pensar na definição clássica de derivada, em termos de limite, né, a gente precisa de um conjunto ainda que infinitesimal aqui no entorno de ômega zero para calcular no limite essa derivada, essa inclinação. Então é chamado atraso de grupo. Como é que a gente interpreta, né, atraso de grupo e atraso de fase? Vamos começar com atraso de fase, né? Suponha que a gente aplica ao sistema, ao slit, com resposta impulsiva H de K ou resposta em frequência H de E elevado a J ômega, a entrada exponencial complexa, E elevado a J ômega 0K. Nota, magnitude é unitária e a fase aqui é ômega 0K mais zero, quer dizer, a fase inicial é nula. A saída do sistema vai ser como a gente viu antes, né? A convolução dessa função com H de K, a projeção dessa função sobre H de K. A saída do sistema então vai ser magnitude que era 1 vai passar a ser módulo de H de E elevado a J ômega 0, que só tem essa frequência na entrada, que multiplica entre parênteses ômega 0K, que era a fase da exponencial de entrada, mais θ de ômega 0, que é, né, a fase da resposta em frequência do slit, que vai causar uma defasagem nessa exponencial complexa. Então a gente tem duas modificações na exponencial complexa de entrada. Uma em magnitude e uma defasagem. Essa defasagem, ou seja, a inclusão de uma fase inicial na exponencial complexa de saída, pode ser encarada como um deslocamento no tempo dessa exponencial, considerando aqui, por exemplo, que essa magnitude de H é unitária. Então suponha, por simplicidade, que a gente faça a magnitude de H de E elevado a J ômega 0 como unitária e tente, né, igualar E elevado a J ômega 0K mais θ de ômega 0 com E elevado a J que multiplica ômega 0, que multiplica K menos um deslocamento K0. Quem vai ser esse K0 aqui que vai fazer com que essa expressão seja igual a essa expressão aqui? Se a gente igualar os argumentos aqui da exponencial, a gente vai encontrar aqui ômega 0K mais θ de ômega 0 vai ser igual a ômega 0K menos K0 que multiplica ômega 0. A gente cancela ômega 0K com ômega 0K, a gente vai ter que θ de ômega 0 vai ser igual a menos K0 que multiplica ômega 0. Se a gente isolar o K0 aqui, K0 então, que vai ser o atraso aplicado à exponencial complexa, vai ser igual a menos θ de ômega 0 dividido por ômega 0, que é a definição do atraso de fase. Então aqui a gente consegue entender por que desse nome atraso.
Porque essa inclusão da fase inicial é equivalente a você aplicar um atraso de K0 à exponencial de entrada e elevado a j ômega 0k. Vamos olhar essa expressão agora aqui, ao invés de para um ômega específico ômega 0, para um ômega qualquer, tá? Então a gente vai ter θ de ômega vai ser igual a menos K0 ômega. Outra forma de a gente obter o K0 aqui, ao invés de fazer essa divisão como a gente fez antes, é aplicar a derivada em relação ao ômega dos dois lados da equação. Se a gente aplicar a derivada dos dois lados, né, aqui vai ser a derivada em relação ao ômega de θ de ômega, e a derivada dessa expressão aqui vai ser menos K0, daí a gente consegue obter o valor de K0 como menos a derivada em relação a ômega de θ de ômega, que é o que a gente está mostrando aqui, né? Se a gente aplicar a derivada em relação ao ômega dos dois lados da equação, a gente vai ter derivada em relação ao ômega de θ de ômega, vai ser menos a derivada em relação ao ômega de K0 que multiplica ômega, que é igual a menos K0, então K0 pode ser escrito como menos a derivada em relação ao ômega de θ de ômega, que é a definição do atraso de grupo. Nota que não necessariamente, ao se fazer essa conta, você vai encontrar um K0 inteiro. Nota, entretanto, que se a fase do sistema for linear, por exemplo, a fase θ de ômega for A que multiplica ômega mais B, logo, uma função linear, o atraso de grupo é constante. A derivada em relação a ômega de θ de ômega assim definida é igual a A. O atraso de grupo, então, dado por essa expressão, é igual a menos A. Ou seja, então, para sistemas com fase linear, o atraso de grupo é constante. Isso tem importância para sistemas de telecomunicações. Então, vamos ver que sistemas podem ter fase linear. A gente está considerando sistemas lineares invariantes no tempo, causais e bibestáveis. Então, tudo que a gente vai falar aqui requer que o sistema seja causal e também seja biboestável. Para sistemas nessa classe, com resposta impulsiva IR, de duração infinita, sistemas recursivos, a fase θ de ômega é não linear, não tem jeito. E isso, novamente, considerando sistemas causais e biboestáveis. Para sistemas lineares invariantes no tempo, com resposta impulsiva FR, de duração finita, ou seja, sistemas não recursivos, aí sim a fase pode ser linear. Nem sempre, mas pode ser linear. Aqui a gente vai considerar sistemas lineares invariantes no tempo com resposta impulsiva H de K, FR, de valores reais, um sistema de ordem M grande. Quais são as condições que a gente tem que atender para que esse sistema FR tenha fase linear? A gente vai ter que garantir esses critérios de simetria que a gente vai ver aqui abaixo. Para um sistema de ordem M, resposta impulsiva é FR. Se a resposta impulsiva tiver simetria par, ou seja, H de K é igual a H de M menos K, uma função par, o sistema vai ser dito do tipo 1 se o M grande aqui for um valor par. E vai ser dito do tipo 2 se M grande for um valor ímpar. Se essa condição for garantida, tanto para M par como para M ímpar, a fase é linear. Outra opção é simetria ímpar nos coeficientes da resposta impulsiva. Se H de K for igual a menos H de M grande menos K. Se os coeficientes da resposta impulsiva tiverem simetria ímpar, então o sistema é classificado como sendo do tipo 3, se M for par, e tipo 4, se M for ímpar. Se essas condições não forem garantidas, o sistema, ainda que seja FR, não tem fase linear. Vamos ver um exemplo específico para M igual a 4 e para um sistema FR do tipo 1, atendendo a simetria do tipo par para a resposta impulsiva. Então, suponha que o H de K seja dado por somatório de M de 0 até 4, M igual a 4, de BM vezes delta de K menos M. E, como o sistema é do tipo 1, a simetria par é necessária. O H de K é igual a H de 4 menos K. Isso diz para a gente o seguinte: B0 vai ser igual a B4, B1 vai ser igual a B3 e B2 vai ser igual ao próprio B2. Então vamos obter a resposta em frequência ou espectro de H de K. Quem vai ser o H de E elevado a J ômega? Se a gente aplicar o operador de Fourier dos dois lados da equação, H de K vai ser elevado a H de E elevado a J ômega. Somatório por linearidade se mantém, de Mzinho de 0 até 4. Multiplicação por escalar também, de Bmzinho. Delta de K menos Mzinho vai ser um atraso de M unidades sobre delta de K. A transformada de Fourier de delta de K é igual a 1. E o atraso de M unidades produz aqui E elevado a menos J ômega M, é só consultar as propriedades, vezes 1, que é a transformada de Fourier de delta de K.
Muito bem, a gente escreve isso aqui expandindo o somatório em suas parcelas. Isso vai ser para mzinho igual a zero, B0, e elevado a zero, que é igual a 1, mais B1, que multiplica E elevado a menos J ômega, assim por diante, até B4, que multiplica E elevado a menos J 4 ômega. Como é que a gente separa a fase linear dessa expressão? A gente escreve o H grande de E elevado a J ômega como E elevado a menos J 2 ômega em evidência. Logo, é uma expressão que tem fase linear. A fase aqui é menos 2 ômega, então é uma função linear em ômega. Nota que, em geral, para um sistema de ordem m, né, essa expressão aqui, que a gente coloca de fase linear em evidência, é dada por E elevado a menos J ômega, que multiplica m dividido por 2. Se a gente colocar essa expressão em evidência, a expressão que vai sobrar vai ser B0, que multiplica E elevado a J 2 ômega. Nota que se a gente multiplicar esses dois termos, a gente chega no B0. Mais B1, que multiplica E elevado a J ômega. Se a gente multiplicar esses dois termos, a gente chega nesse termo aqui. E assim por diante. Mais B2, que fica sozinho aqui. Mais B3, que multiplica E elevado a menos J ômega. Mais B4, que multiplica E elevado a menos J 2 ômega. Mas pela simetria dos coeficientes que a gente está vendo aqui, B0 é igual a B4, B1 é igual a B3. Né? Então, B3 é igual a B1, B4 é igual a B0. Se a gente colocar aqui o B0 em evidência, a gente tem B0 que multiplica E elevado a J 2 ômega mais E elevado a menos J 2 ômega. Mesma coisa para o B1. B1 colocado em evidência produz aqui um outro termo que é E elevado a J ômega mais E elevado a menos J ômega e o B2 fica sozinho aqui. Ora, essa expressão nada mais é do que 2 vezes o cosseno de 2 ômega. E essa expressão aqui nada mais é do que 2 vezes o cosseno, faltou um 2 aqui, né? 2 vezes o cosseno de ômega e o B2 fica sobrando aqui. Veja só, a gente considerou o filtro de coeficientes reais, BMzinho são reais. Então isso aqui é um valor real, essa função é uma função real, B1 é um valor real, essa função é uma função real e B2 também é um valor real. Então a gente pode chamar essa expressão aqui de uma função A de ômega, que é uma função de valores reais. Então a gente separou aqui uma função de valores reais e uma fase linear, menos 2 ômega é o θ de ômega. Então a gente pode escrever o H de E elevado a J ômega como E elevado a J θ de ômega, e o θ de ômega é menos 2 ômega, linear, que multiplica A de ômega. Aí o θ de ômega é menos 2 ômega, linear em ômega. Nota que essa fase vale para A de ômega maior ou igual a zero. É uma função oscilatória, né? Pode ter um patamar constante, mas é uma função que oscila com cosseno de 2 ômega e cosseno de ômega. Quando essa função A de ômega for negativa, você vai ter um menos 1 que multiplica a fase aqui. Ora, menos 1 a gente pode escrever como E elevado a mais Jπ, considerando aqui, por exemplo, o argumento principal. Então, toda vez que o A de ômega for negativo, você vai ter um salto de mais π na fase. Tá? Toda vez que o A de ômega voltar para ser positivo, esse mais π aqui some. Então você vai ter saltos de mais π toda vez que tiver cruzamentos por zeros em A de ômega. Mas fica claro aqui por esse exemplo, e pode-se mostrar que isso vale também para os tipos 2, 3 e 4, que é possível, né, separar uma fase linear e escrever o H de E elevado a J ômega como um E elevado a J θ de ômega, sendo θ de ômega linear, e uma função puramente real, A de ômega, e a fase vai ser linear, ainda que tenha esses saltos de π radianos, quando você tem cruzamento por zeros ocorrendo em A de ômega. Nota que, por exemplo, quando o A de ômega for negativo, a fase passa a ser menos 2 ômega mais π. Continua sendo uma fase linear. Sistemas FR do tipo 1, 2, 3 e 4, respeitando aquelas simetrias que a gente viu antes, tem garantidamente fase linear. Não é o caso para todo tipo de sistema FR, nem o caso para sistemas do tipo I e R. Nota só, esses saltos de mais π na fase indicam para a gente que os zeros de H de Z, associado a esse H de K, estão sobre a circunferência unitária. A gente fez a análise pela interpretação geométrica do espectro e verificou que quando a gente tem presença aqui de saltos de mais π na fase, isso indica que tem zeros sobre a circunferência unitária. É claro que se eu fizer um sistema inverso de um sistema FR de fase linear, o sistema resultante I e R vai ter fase linear.
Só que ele vai ter polos sobre a circunferência unitária. Logo, o sistema não é biboestável. Por isso que eu afirmei antes que para sistemas I e R, a fase é sempre não linear, no caso desses sistemas causais e biboestáveis. Se você abrir mão daqueles requisitos de causalidade e biboestabilidade, aí sim você pode ter sistemas I e R de fase linear. Entretanto, com pouca utilidade, porque são sistemas instáveis.